Antiguidade Clássica. O termo Antiguidade Clássica refere-se a um longo período da história da Europa, que se estende aproximadamente do século 7 a.C. até o século 5 d.C., mais precisamente no ano de 476. No eixo condutor desta época, ao contrário de outras anteriores ou posteriores, estão vários fatores culturais de suas civilizações mais marcantes, a Grécia e a Roma Antiga. A localização da Grécia Antiga compreende uma região chamada Herlade, que ocupava o sul dos Balcãs, Grécia continental, a península do Pelópose, Grécia peninsular, as ilhas do Mar Egeu, além das colônias da Costa Menor, da Ásia da Costa Menor, e no sul da Península Itálica. Magna Grécia. A divisão da Grécia era dividida em quatro períodos, que são períodos pré-homérico, homérico, arcaico e clássico. O período pré-homérico corresponde à civilização crentese, que se desenvolveu em Creta, na maior ilha do Mar Egeu. Essa ilha era povoada por tribos que provavelmente tenham vindo da Ásia Menor. Durante esse período, outros povos se dirigiam à Grécia, os arqueus, que estabeleceram na Grécia continental uma ilha de Creta. Os arqueus dominaram os cretenses por volta de 1400 a.C. O período homérico. O período homérico foi o período das invasões dórias, que teve início num período muitas vezes chamado de homérico, porque o conhecimento que se tem da sociedade grega da época se deve a grande parte dos poemas atribuídos a Homero. Fase arcaica. A fase arcaica foi uma fase marcada por um aparecimento da cerâmica decorada, a técnica das figuras pintadas ao negro, sobre o fundo vermelho do barro. Destacam-se os elementos figurativos representados como figuras de contorno, de músculos, de barba, características marcantes da época do período arcaico. Eles buscavam o realismo. Fase clássica. A fase clássica foi um período que houve o surgimento da filosofia grega. Foi uma importante fase para a Grécia, que foi marcada pelas disputas de domínio mediante as duas guerras, que teve o nome de Guerras Médicas e que os gregos venceram, e outra que aconteceu por fim, que era o nome de Guerra de Peloponeso, em que os espartos venceram e os atenienses passaram a dedicar mais à política. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a arquitetura na Antiguidade Clássica Romana. A arquitetura grega, de algum modo, foi aquela que foi inspirada e baseada na arquitetura romana do nascimento do neoclassicismo. Pode-se dizer assim que foi uma corrente arquitetônica que são aplicadas em diferentes contextos daquele em que os quais foram pensados inicialmente. No entanto, perdem a designação nesse gosto pela corrente clássica e, consequentemente, pela recriação dos seus componentes em edifícios posteriores. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a pintura romana. A pintura mural recorreu ao efeito da tridimensionalidade, cenas do cotidiano, figuras mitológicas e religiosas e conquistas militares, que foram temas das pinturas romanas. Os gêneros artísticos mais comuns na pintura romana eram paisagens, retratos, arquiteturas, pinturas e pinturas triunfais. Os pintores romanos usavam como as principais materiais de trabalho tintas produzidas a partir de materiais da natureza, como, por exemplo, metais em pó, vidros pulverizados, substâncias extraídas de moluscos, pó de madeira e seivas de árvores. Mosaico. O mosaico é uma expressão artística na qual o autor, no caso o artista, organiza pequenas peças coloridas e colam sobre a superfície, formando imagens. As peças a serem utilizadas
Em um mosaico podem ser pequenos fragmentos de pedras, como mármore, granito e pedaços de vidro, seixos e pedras e outros materiais, sobre qualquer superfície que seja fixa ou transportável. Antiguidade clássica. O termo Antiguidade Clássica refere-se a um longo período da história da Europa, que se estende aproximadamente do século 7 a.C. até o século 5 depois de Cristo, mais precisamente no ano de 476. No eixo condutor desta época, ao contrário de outras anteriores ou posteriores, estão vários fatores culturais de suas civilizações mais marcantes, a Grécia e a Roma Antiga.